Olá, doutores! Muito boa noite. Mais uma live de hoje, quinta-feira, e hoje a gente tem um tema muito especial. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Ana Canto de Lima, e nós vamos conversar hoje sobre LGPD. Tenho certeza de que muitos de vocês se interessam pelo tema. Tenho certeza também que eu queria também fazer um recorte diferente, porque a LGPD está chegando. Se eu não me engano, o prazo de homologação dela vai acontecer agora em agosto desse ano. Está chegando, está batendo na porta, e existem muitas questões e muitas dúvidas, não apenas com relação aos advogados. Existem muitas dúvidas, inclusive do setor empresarial, dos pequenos e-commerces, das empresas que têm, de empresas, inclusive empreendedores, que têm um braço no digital, que captura informação. Então, eu também gostaria, e eu vou contar com a contribuição de você, na sua contribuição, no sentido de fazer perguntas com relação a essa questão. Eu vou chamar a Ana aqui na live para que a gente comece. Bem sabem disso. Eu sou muito faca na caveira e direto ao ponto. Mas isso aí faz parte. Tudo bom, Ana? Tá me ouvindo bem? Tudo bom, Dani? Obrigada pelo convite. Não, esse convite, deixa eu colocar aqui como é que a gente se conheceu. Eu e Ana, a gente já tinha um relacionamento via internet. Né? Porque embora muitos ainda tenham essa crença limitante, a internet aproxima as pessoas, mesmo que a gente não conheça as pessoas pessoalmente. Verdade. Tudo que você precisa é se permitir conhecer muita gente boa por aqui. E estar disposto a querer contribuir com o desenvolvimento do outro, não só o seu. Porque isso é interação, isso é parceria. E assim, eu já tinha feito 2 lives no canal da Ana. A gente só não se conhecia pessoalmente. A gente está aqui no Nordeste, mas a gente foi se conhecer pessoalmente onde? Em Florianópolis, porque a gente não é obrigada. Justo, né, Ana? Justo. A Ana é uma advogada extremamente atuante. Vou pedir que você conte um pouco da sua história, porque assim, a Ana, ela tem, sobretudo com relação a crimes cibernéticos, ela tem uma história muito legal, porque ela precisou, na verdade, ela necessitou do serviço e precisou advogar em causa própria. Então, só para você entender do quão isso é especial e de que não existiam profissionais disponíveis no mercado para atender. O pessoal fala tanto da questão da advocacia, que o mercado está saturado, tererê, e a gente está se deparando com essas questões o tempo inteiro. Eu vou deixar um pouco a Ana falar, se apresentar. Ana também é presidente de uma comissão da OAB, é uma advogada, já está há muitos anos no mercado e vem se destacando como autoridade no assunto, como escritora, nessa questão da internet voltada do direito digital, né? Que compreende, inclusive, a questão da LGPD. Antes da gente entrar na LGPD, eu vou pedir para a Ana se apresentar um pouquinho, para a gente tocar uma palavra, e eu conto com vocês para essa interação. Com você, Oi, pessoal. Dona. Boa noite para todos que estão entrando. Vamos colocar corações aí para notificar mais pessoas, né, para assistir nossa live importante. Encaminhe para os colegas, para os amigos. Vai ser uma live muito bacana. A gente vai conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, em um formato assim bem descontraído, sem muito juridiquês, sem muita dificuldade de compreensão, porque a gente sabe que a internet a gente não pode falar, né, como se todo mundo tivesse a mesma linguagem jurídica que nós. Então, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui. Obrigada, Dani. Como Dani falou, minha escolha pela área de atuação, na verdade, não foi uma escolha, né? A área me escolheu. Porque ainda quando eu estava na faculdade, eu tinha uma página de poesia no Facebook que se chama Poemas, Poesias e Pensamentos. Ainda existe. E tinha um autoral, que é meu nome, né, voltado para a parte de poesia, que é Ana Paula Moraes, e eu compartilhava meus textos autorais.
E eis que um belo dia, algum hacker, né, conseguiu acesso ao meu e-mail, e a partir daí ele tentou logar no Facebook, o Facebook disse que a senha estava incorreta, ele pediu para resgatar, mandou para o e-mail, em posse do e-mail, ele pegou minha senha, né, alterou o nome das contas, tirou a minha administração, lógico, mudou o nome, né, mudou o link da página do Facebook para eu não localizar mais minha página, e eu fiquei sem acesso nenhum. E naquele momento me deu um desespero, porque eu realmente era dedicada, além do curso de Direito, eu trabalhava, óbvio, mas minha dedicação quanto a mídias sociais era voltada para essas páginas de poesia, né? Eu queria ser reconhecida como poeta, né? Até publiquei 3 livros, viu? Não, eu sei, conheço sua história literária. Você já sabe. Então, o que aconteceu? Eu fiquei desesperada e comecei a perguntar a várias pessoas se alguém conhecia, alguém que pudesse me ajudar. E aí eu fui parar no Porto Digital, né, que todo mundo da área de tecnologia tem conhecimento, que a gente tem aqui em Recife, um Porto Digital, que é somente para essa área de tecnologia. Então, através de um amigo, eu fui parar em uma empresa da Flávia Brito, e aí lá ela me explicou como fazer a parte de TI. Né? Ela disse como é que ela iria tentar resgatar os links anteriores, como é que ela iria tentar ver onde é que a página estava. E, para nossa admiração, o Facebook já tinha excluído uns dois anos da página, excluído histórico, no Google já não achava mais nada de uma das páginas. A sorte é que a gente conseguiu localizar a mais antiga, né? E aí ela conseguiu alguns vestígios que a minha página realmente existia. Porque quando eu me comuniquei com o Facebook, eu disse a eles que eu era advogada e que eu iria processar, porque na página continha textos que tinham direitos autorais. E aí eles saíram excluindo tudo. A sorte foi que a gente conseguiu ainda, como eu fui muito rápido, eu consegui pegar vestígios, e a partir desses vestígios fiz uma ata notarial e fui em busca de um advogado para fazer o meu processo. Né? E aí, era estudante ainda, né? Estudante ainda. E aí eu não localizei nenhum advogado. O único advogado que, tipo, várias pessoas que eram amigos meus, que já eram da área de direito, me indicaram, né? Era o mesmo advogado, era o único, aparentemente, aqui da cidade. E eu fui até lá. E realmente um casarão, um escritório super bem montado e tudo. E quando eu fui ter a conversa com eles, né? Fazer esse atendimento, essa consulta, eles fizeram umas caras assim de paisagem, eu contando a história, e eles fazendo uma cara assim de e eu digo, rapaz, esse pessoal não tá entendendo o que eu tô falando nada. E aí eu olhei assim para eles em algum momento e disse assim, vocês estão entendendo o que eu tô explicando aqui em relação ao compartilhamento das páginas, por que só tem uma página e como é que eu estou conseguindo, através dessa página, demonstrar que existiam outras. E eles começaram a fazer uma cara assim de muito perdido. Eu digo, vocês têm Facebook? Aí, não, a gente não tem Facebook. Aí eu disse, gente, como assim não tem Facebook? Como é que eu vou entregar a minha causa para uma pessoa que não tem Facebook? Como é que ele vai conseguir explicar no processo, na parte dos fatos, o que está acontecendo se nem ele sabe? Né? Ele não sabe, porque ele não tem Facebook, como é que ele vai explicar? Aí eu disse, não vai dar. Como é que é especialista em digital se não está lá? Não é isso. Aí eu disse, gente, não. Aí não fiz, passou um tempo grande, eu me formei, etc e tal. E aí, um belo dia, participando de uma comissão da OAB, conheci uma pessoa lá, uma advogada, que já era da área há muito tempo. E conversando com ela sobre a minha situação, ela disse, não, a gente faz. Você faz os fatos, me ajuda com o processo e a gente vai pela frente. Aí eu disse, excelente. Aí foi a partir daí que eu ajudei ela, porque, obviamente, ela não ia me cobrar, a gente é colega, a gente combinou de fazer, né, no êxito. Né, porque ela queria me ajudar, ela não estava pegando uma causa de um, né, desconhecido. E aí, acabou que deu tudo certo, devolveram a minha página, a liminar foi concedida, né, devolveram minhas páginas, e o processo está rolando em relação aos outros pedidos, né, de dano moral, material, porque eu vendia meus livros pelas páginas, etc e tal. Mas aí foi nessa hora que eu vi que não existiam tantas pessoas assim que falavam, né? Inclusive não existia nem comissão aqui.
Foi de tanto aperrear as pessoas que estavam na diretoria, né, eu e mais um grupo de pessoas, que começou a comissão. Então, realmente, é uma área que ainda tem pouca gente atuando, ainda tem muito a ser explorado. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, então, nem se fala. Né? Atualmente, eu não estou na OAB nessa área, eu estou na ESA, né? No Núcleo de Direito e Tecnologia da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, e na OAB eu não estou em nenhuma comissão, só estou atuando na ESA, né? Em parceria com a comissão da OAB, mas através da ESA. Então, é isso, foi assim que eu parei aqui, né, nessa área, e desde que eu me formei já fui encaminhada para aí, porque o meu TCC já foi sobre propriedade intelectual na internet, porque eu sofria muito com meus posts sendo compartilhados sem autoria, e aí eu fui fazer essa investigação, no meio do caminho aconteceu isso, virou um case dentro do TCC, e aí a área me escolheu e eu estou nela até hoje. Né? Atuo com outras coisas, claro, porque ainda é uma área ainda muito nova, as pessoas ainda não têm essa costume, né, de atuar, de buscar um Apesar profissional. disso, existe muita demanda com relação a crime Muita demanda, muita muito demanda. pouca informação. Então, muitas vezes as pessoas acham que não dá em nada, que a internet não tem legislação que vai acompanhar, que a investigação é dificultosa, que não tem uma delegacia de crimes cibernéticos e que, enfim, são tantos... Uma prova disso é o número de sequestros de WhatsApp que existe, Exato. porque eu mesmo já fui vítima 2 vezes de Sério? chantagistas. Depois que pegam, se apropriam do número mesmo provisoriamente, o que ele faz? Entrar em contato com as pessoas que você conhece para fazer chantagem e pedir dinheiro emprestado em seu nome, utilizando o seu nome. Sim, agora tem vários, né? Agora eles entram em contato, agora tem outros golpes, que eles vão se aperfeiçoando. Conforme a gente vai descobrindo, eles vão mudando, né? A gente vai descobrindo que não pode clicar no SMS, aí eles já mudam, eles dizem que é do OLX e que viu seu produto, que você precisa confirmar o acesso e tal, aí você dá o seu login do WhatsApp. Aí, quando isso começa a ser divulgado, eles mudam. Agora já estão com um golpe que diz que as pessoas que trabalham com artistas e empresários, eles se passam pelo artista ou pelo empresário e vão cobrar os shows. Né? Tudo isso muito... Isso também. Estão organizando evento em nome dos famosos. Exato. Tudo isso em virtude da engenharia social, né? Que nada mais é do que a gente pegar os dados que estão livres, né? Que a gente disponibiliza nas mídias sociais, nossos dados do Google, e a partir daí eles fazem uma leitura de quem é você, o que você faz, aonde você atua, e aí parte para cima com as informações. Por exemplo, é assim que eles conseguem a agenda dos famosos, né, dos artistas. E assim a gente vai ficando meio que refém disso, né? A verdade é que a gente, tipo assim, a nossa vida hoje é muito exposta, de uma maneira geral. E quem é famoso, mais ainda. A gente aqui na internet, que não é famoso, tem uma vida... Eu sou muito reservada, mas eu conheço muitas pessoas aqui que falam o dia todo no Stories exatamente o que está fazendo, aonde está. Eu sou ainda pessoa muito reservada, mas eu canso de ver isso, inclusive advogados. Exato. Principalmente advogados. A intenção é boa, né? É de engajar o público, de mostrar que o que ele está fazendo, a advocacia na prática, realmente o dia a dia. Mas a minha sugestão é, não precisa deixar de fazer, só precisa deixar de fazer no momento exato. Então, se eu fui no fórum à tarde, eu vou postar no final da tarde, eu não vou postar no momento exato que eu estou no fórum, porque a partir dessa informação eu posso até ser sequestrada, dependendo do interesse da minha pessoa que alguém possa ter, né? Dependendo de gente que ostenta demais, por exemplo, né? Então pode vir a ser uma presa. Um alvo, né? Então, né? Um alvo. Exatamente. No mês passado, quer dizer, nesse mês ainda que não acabou, né, em janeiro, 4 amigos meus foram vítimas de golpes de WhatsApp. Inclusive, ontem, um amigo meu foi em um grupo, avisou que uma amiga nossa em comum estava sendo vítima desse golpe. A pessoa pedindo dinheiro e tal. Aí, o que acontece? Quando eles tomam o WhatsApp, eles fazem imediatamente a segunda autenticação. A etapa, porque assim, você pode fazer a autenticação em 2 etapas. Aí eles pegam o WhatsApp, né, pegam a conta e já fazem essa
essa senha, essa segunda senha, para você não conseguir mais. recuperar. Exatamente. Aí a pessoa fica desesperada, porque ela não consegue mais reaver a conta dela, porque ele fez uma senha, né? E aí o que é que você faz? Bom, aí a gente já mudou para crime cibernético, mas vamos lá. Não, mas a gente vai voltar. Aí a gente faz o quê? A gente manda um e-mail para o suporte do WhatsApp, suporte@whatsapp.com, com o título "Minha conta foi hackeada", informa o seu número e aguarda. Tenta entrar novamente. Não, se e não assim, conseguir... outra coisa que eu percebi na minha situação de vítima é que eles têm, de fato, registro, inclusive do seu aparelho celular. Então, eles sabem que é você. Eles sabem que é você. E aí, o que aconteceu? Aí você manda esse e-mail. Se você tenta, ainda não deu certo, aí você vai fazer o quê? Você começa a tentar inúmeras senhas para você tentar bloquear sua conta. Você não sabe a senha de acesso do segundo, né, o que ele ativou. Então, você vai ficar tentando várias senhas, nada a ver, vai ficar chutando até a hora que vai bloquear. Aí você precisa bloquear sua conta para que ele não continue fazendo. Aí depois você, né, presta o boletim de ocorrência, vai na operadora da sua linha e tenta reverter, né, mandar de volta para o chip, com um boletim de ocorrência, apresentando lá, e assim reaver o seu WhatsApp. Mas até que isso seja feito, muita coisa já aconteceu. E assim, o acesso que eles têm a seu WhatsApp, às vezes é de 2, 3 dias, e o estrago normalmente é grande. É grande. Eles pedem muito dinheiro e as pessoas estão muito acostumadas a conversar pelo WhatsApp e acaba que vão cedendo, né? Então, importante a dica, né, em relação a esse assunto. Não clicar em link suspeito, não informar código nenhum que vai para o seu celular, ativar a notificação em 2 etapas, urgente, que está lá em configurações, segurança, no próprio WhatsApp, né? E evitar baixar GIFs, porque tem uma instabilidade. Verificaram que existe uma insegurança, né, em alguns GIFs, como se fosse um vírus, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Mas esse tipo de coisa está permitindo o acesso, né, à conta de WhatsApp. Então, é bom a gente ficar bem atento e evitar esse tipo de procedimento para dificultar o máximo possível, né, a atividade. A advocacia aqui, advocacia Neves Maia. Outra questão que não é crime, aliás, é crime, mas é outro tipo de crime, que é com relação aos comentários ofensivos em uma página profissional. É um crime, mas é um outro tipo de crime, né? É um crime contra a honra, né? Mas aí a gente, dependendo do texto, dá para a gente enquadrar em ameaça, em extorsão, tudo vai depender do texto, né? Então, tem o cyberbullying também, né, que é mais ou menos isso, são situações reiteradas, né, de comentários ofensivos, e as pessoas pensam que fiz um perfil fake, tá tudo certo, agora eu vou falar para Deus e para o mundo que eu quiser aqui, que ninguém vai me localizar, só que isso aí não existe, né, isso aí é ilusão. Agora vamos entrar na LGPD. Por que eu estou falando? A gente fez esse preâmbulo todo, vamos entrar na LGPD, porque é o seguinte, já lá no Marco Civil da Internet se falava em proteção de dados. Já. Mas o Código de Defesa do Consumidor também. Oi? O Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet, todos já falavam, né, de proteção de dados, inclusive a própria Constituição. A questão é que o brasileiro, ele tem uma dificuldade, né, na minha leitura, de se enquadrar nas regras se não existir uma legislação específica. Enquanto não tem uma legislação específica, parece que não tem nada. Né? Se tiver uma passagem aqui, uma passagem ali, dá a impressão que não existe nenhuma legislação e as pessoas continuam como se nada estivesse acontecendo. E foi isso que aconteceu em relação aos nossos dados. Né? Nossos dados, ele virou realmente uma moeda poderosíssima, né? Todo mundo aqui, com certeza, já ouviu falar que é o novo petróleo, né? Muito precioso. Algumas pessoas dizem que é mais valioso, né, que água. Então, realmente, nossos dados são muito valiosos. E até agora, né, até o ano passado, nós estávamos disponibilizando aleatoriamente, sem nenhuma motivação específica, e a gente não parecia se incomodar. Então, a gente disponibilizava o CPF na farmácia,
baixava um e-book e deixava o histórico da vida inteira para baixar um e-book. Então, a gente começou a trocar os dados, né, por alguma coisa que fosse um mínimo interessante para a gente. Só que acontece que a gente não tinha dimensão de quão importante e valioso são os nossos dados. A partir dos nossos dados, a gente viu que as pessoas, elas conseguem monitorar nossas preferências e, a partir daí, conseguem manipular até eleições. Né? Eu acredito que vocês tenham ouvido falar do caso de Trump, né? Também do Brexit, também. Então, a gente tem esse problema, a gente descobriu que os nossos dados, eles podem fazer inúmeras coisas, inclusive manipular, né? Inclusive manipular, oferecer uma coisa que você não necessariamente precisava comprar, e aí, de repente, você se vê com aquele desejo, aquela urgência, tudo isso por engenharia, né? Manipulação de dados. Então, a partir desse momento, as pessoas perceberam que era necessário uma mudança. Na Europa, isso já essa visão sobre a preciosidade dos nossos dados já vem desde 95. Né? Desde 95, com a diretiva, as pessoas vêm já estudando, analisando a privacidade, a proteção de dados. E no caso, o escândalo da Cambridge Analytica também, que acelerou a questão isso, exatamente. Foi um outro caso de manipulação. Então, as pessoas começaram a utilizar os dados, né, assim, restritamente, e, por outro lado, as pessoas começaram a ver que isso era perigoso, que isso era valioso, que isso poderia dar margem a várias coisas. E aí foi quando começou a se tomar consciência que os dados não podem ser disponibilizados assim, a troco de nada. E sempre que a gente vê que a gente está baixando um aplicativo, que a gente está fazendo um serviço, que a gente está conseguindo um desconto, e a gente não está fazendo nada por isso, o nada significa dizer que o produto é você. Então, você está dando seu CPF, você está deixando seus dados, você está passando informações, está respondendo um questionário. Então, a gente está sempre trocando, né, tudo que a gente consome, qualquer tipo de benefício que a gente tenha por alguma situação de consentimento, de compartilhamento de dados. É uma troca, né? Você quer uma informação, em troca você vai deixar alguma coisa. Mesmo que não seja o dinheiro, você vai deixar alguma coisa, seus dados. Exato. No caso, quando não tem dinheiro, o produto é você. E aí, o que é que a gente fala? Que a gente também não tem o costume de ler termos de uso, política de privacidade. Então, muita gente aí pode ter brincado com aquele aplicativo que envelhece. Né? Aquele aplicativo que envelhece, eu entrei do telefone do meu esposo para ler os termos de uso. Então, quem lia os termos de uso, com certeza absoluta, não ia fazer esse envelhecimento, porque uma das coisas que eu me lembro, assim, porque já faz um tempinho, é que ele dizia que ele poderia tratar os dados, compartilhar com quem ele quisesse, pelo tempo que ele quisesse, inclusive depois que eu deixasse de usar o aplicativo. Ou seja, ninguém vai ficar envelhecendo fotos e fotos e fotos e fotos para sempre. Então, a gente tem interesse de envelhecer uma, duas, três... Isso, e sai do aplicativo. Só que não importa se você vai sair, desinstalar, ele vai continuar compartilhando, negociando, vendendo seus dados. Então, o que é que acontece? Nada mais é do que uma forma de coletar dados esse aplicativo. Né? Então, a gente muitas vezes cai nisso, muitas vezes não lê termos de uso, muitas vezes lê, mas diz, eu quero, então vou deixar. E assim a gente ia levando, né? Até que, enfim, veio a Lei Geral de Proteção de Dados, né, com o objetivo de proteger, né, nossos dados, os dados dos titulares, pessoas naturais, que somos nós, e aí, a partir de agora, todo mundo vai ter que se adequar, né, exceto, né, quem não está usando os dados para atividade econômica. Que aí, por exemplo, eu disponibilizei um e-book no meu site. Se a finalidade para aquele e-book, eu só preciso do seu nome, nem precisa ser completo, e o e-mail para você baixar, eu não vou pedir nome, e-mail, CPF, identidade, endereço, né? Não tem necessidade. Então, a gente tem que ir de acordo com o objetivo e a finalidade. O objetivo é baixar um e-book. Então, para isso, eu preciso que CPF é só com relação à questão do gateway de pagamento, onde você vai colocar. A grande questão que eu tô vendo...
Sim, sim, não, mas depois que você for vender, em determinado momento, quando a pessoa for, Sim, você vai estar oferecendo um livro pago. Você tem livros que as pessoas pagam sim. por ele, eu sei que você tem. Uhum. Aham, Mas assim, as pessoas querem comprar seu livro. Pode comprar até através de você, aqui no Instagram, no Face, exato, você disponibiliza exato. lá no Amazon, não importa. A Isso. questão da lei é que você também é corresponsável por essas operadoras de pagamento que estão retendo os dados do cliente. Não é Sim. verdade? O problema é o seguinte: quando a gente está fazendo um tratamento e a gente utiliza alguma outra extensão, terceirizado, uma Fornecedor. empresa, é um fornecedor, seja lá quem for que esteja aí no meio, que também vai ter acesso a esses dados, né? Então a gente seria responsável solidário, né? Desde que envolva, né, obviamente, o viés econômico, né? Então, a grande. E-commerces, Isso, produtores, isso. enfim, A grande. toda relação em tese que você tem que vai pegar os dados da pessoa, né? Melhor, se você tem Exatamente. uma empresa decide, por exemplo, ter um braço, uma loja virtual, Isso. um braço Aí virtual. ela começa a ter a mesma implicação de uma grande empresa. Né? Então, por exemplo, se a gente pensa assim, só um momento, deixa eu tirar o som. Se a gente pensar assim no caso do e-book, por exemplo, só para facilitar para quem está assistindo, o e-book é gratuito, não tem nenhuma remuneração envolvida. Então, eu preciso do quê para mandar esse e-book? Um e-mail. Então, não tem por que eu pedir nada mais do que nome e e-mail. Nem precisa ser o nome completo. O importante é que a finalidade seja alcançada, que é o quê? De receber o e-book. Então, vamos supor que você consentiu, né, o seu nome e seu e-mail para que aquela pessoa lhe mandasse o e-book. Então, beleza, está tudo certo, tudo nos conforme, não tem atividade financeira, ela pode te mandar o e-book, mandar o e-mail, certo. Acontece que eu, muito esperta, peguei o teu e-mail, porque no fundo, o que eu quero é te vender o curso. Então, o e-book era só uma isca para você vir para mim, para eu te vender o curso depois. Então, a partir do momento que eu começar a ofertar uma outra coisa, que não seja o que foi, né, o objetivo de quando eu dei o meu consentimento, e aí você já está incorrendo, né, em ilícito em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque a pessoa te deu um consentimento para aquilo, o e-book. Não foi para E se B, nem tiver C, na nem D. política de privacidade que você não leu? Então, aí para você ter uma política de privacidade no site, primeira coisa, não pode ser aquelas caixinhas já com a marcação, como a gente via muito. Né? Tem que Tem que ter ser uma um política consentimento. mesmo, Isso, tem verdadeira. que ser um consentimento livre, inequívoco. A pessoa tem que querer, eu quero receber essa newsletter. Eu estou sabendo que vão usar meus dados para eventualmente me mandar publicidade. Mas eu quero receber. Aí, tudo bem, ok. Mas se você pegou para uma coisa, hoje, a grande maioria trabalha com dados. Então, elas vão precisar, as empresas vão precisar se adequar. Então, vão precisar fazer um compliance na empresa de tudo. Fazer um mapeamento, verificar onde estão os dados, verificar para quê, qual é a finalidade, qual é o objetivo, onde estão, de que forma estão físico, eletrônico, está em nuvem, está no banco de dados, está no suporte. Então, tem que fazer uma varredura de tudo, onde estão os dados, para que servem os dados, quem são esses titulares, verificar contrato, informar no contrato o que é que está fazendo com os dados, né? Disponibilizar um Gravação de regimento, cookies também, né? A gravação de cookies também, tudo, tem porque que informar quando tem você não cookies. precisa deixar os dados para a pessoa gravar cookie enfim, Exatamente, tudo. Você tem que sobre o pedir seu permissão tráfego. se não existir na base legal, porque existe deixa eu ver qual é o artigo, meu Deus. Artigo 7º. Tem 10 tópicos que são bases legais de tratamento. O consentimento não é o único. Na verdade, apesar dele ser o primeiro, ele não é nem o principal. Inclusive, ele deve ser o último a ser pensado. Por quê? Porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, imagina tu fazer um trabalho grande visando o consentimento. Quando tu manda o primeiro e-mail para a pessoa diz, ó, oh, não quero mais não esse, já peguei o e-book. Entendeu? Então, o termo de Ela pode uso se que você descadastrar. fez, Ela exatamente, vai pode, ter que e você tem que cadastrar. disponibilizar essa questão para ela. Vai ter que cadastrar. Então, não tem por que
insistir no consentimento se existem outras bases, né? Então, por exemplo, questões contratuais, né? Questões de processuais, né? Eu preciso manter os dados dos meus funcionários 2 anos e meio depois que eles foram demitidos, porque se eles me acionarem judicialmente, eu preciso me defender. Então, tem uma base legal que todo mundo que está estudando essa legislação tem que entender, né? Tem que estudar e compreender de que forma a empresa onde a gente atua, onde a gente está assessorando, pode se enquadrar naquela base legal. Depois disso, que a gente conseguir localizar de que forma, contrato, previsão legal, então a gente vai como se fosse caixinhas, né? Isso aqui eu vou definir aqui, isso aqui eu vou justificar aqui, e assim a gente vai fazendo, né, o mapeamento e a adequação. Então, não é um processo rápido, é um procedimento longo, né? Muitas empresas deixaram para os 45 do segundo tempo, como todo brasileiro costuma fazer. A lei vai entrar em vigor agora, né, em agosto. Agosto, né? Então tá muita gente, inclusive, desconhecendo que sequer a legislação existe, né? Então, isso afeta todo mundo, não é só advogado, não é só marketing, todo mundo, todas as empresas que trabalham com serviços, com vendas. Até pessoas físicas também que trabalham, porque tem muita gente que trabalha na internet, tem muitos professores que eu conheço que estão vendendo seus treinamentos na internet. Né? Professores. Fazendo um EAD. Pois é. Exato. Então, realmente, teve finalidade econômica, tratou dados pessoais, tem que estar em conformidade com a legislação. E a legislação diz que a gente tem que ter motivo para o tratamento, tem que ter tempo para descartar os dados, não pode ficar com os dados como antigamente. Antigamente, a pessoa tinha um mailing, era dono do mailing, negociava, vendia, emprestava, cedia, fazia parceria com ele. Antigamente, o mailing era como se fosse um ouro mesmo, né? Tem um produto aqui para você, é o quê? O e-mail, o nome de não sei quantas pessoas. Mas assim, ainda é um ativo, mesmo que você não use com a finalidade de você enviar o e-mail para a pessoa, ainda é um ativo importante. Muita gente desconhece, mas a maioria dos robôs e das startups utilizam o próprio e-mail para mapear o comportamento das pessoas, mesmo que você não utilize e não veja, não transpareça o que as pessoas estão fazendo. Ainda vai ser um ativo e a lei vai ser muito complicado ela mapear todos os aspectos, porque a gente não está onisciente, presente, consciente de todas as consequências ainda. Eu acho que é a questão que a gente está aprendendo, né, Ana? Exatamente, mas eu acredito que muita gente está muito preocupada com a sanção, né? Mas, na minha opinião, acho que o primordial nesse caso aí não é nem multa ou qualquer outra sanção que a gente pense a respeito. Eu acho que o que vai realmente ocasionar um prejuízo maior é como vai ficar a sua empresa no mercado. Né? Como é que vai ser vista a sua empresa? Já que se levantou agora a lebre, vamos dizer assim, da proteção de dados e todos os consumidores vão em algum momento ter ciência que seus dados são valiosos, que seus dados não podem ser coletados aleatoriamente, que precisa ter alguma justificativa, que precisa dar o consentimento, que existe uma base para você justificar. Então, em algum momento, o consumidor ele vai estar consciente, como foi no Código de Defesa do Consumidor. Né? No começo, pouco a gente sabia, depois foi acontecendo. Atualmente, quase todo mundo tem ciência do que é propaganda enganosa, propaganda abusiva, do que são seus direitos, do quanto está errado a empresa. Então, eu acredito que em algum momento vai ficar mais ou menos semelhante. E nesse momento, realmente, o que vai pesar mais para a empresa realmente é como é que ela vai se apresentar no mercado. Né? Como é que ela vai ser vista pelos outros, né? Mediante a concorrência, mediante os próprios consumidores. Então, é um problema que... Vou fazer uma pergunta. Que providências tomar para se adequar à lei? Você falou de adotar um compliance. Mas vamos falar na linguagem de leigo. O que isso significa na prática? Significa o seguinte, você vai fazer um grupo,
para ficar mais compreensível, é um conselho, mas é um grupo de pessoas onde você vai chamar um profissional de TI, o jurídico, né, pessoas da empresa, e esse grupo, esse conselho, ele vai sentar e dialogar sobre o que eu te falei. Onde é que estão os dados? Quais são os dados? Onde estão armazenados? Para que são esses dados? É necessário realmente todos esses dados? O que é que, de fato, vocês precisam para trabalhar, né, para cumprir o objetivo? E, a partir daí, começar a pensar que o RH vai estar numa caixinha, o comercial vai estar em outra caixinha, o administrativo vai estar em outra caixinha, e todas essas caixinhas, elas vão ter que estar adequadas à legislação no seu setor. Então, vai precisar fazer treinamento com o pessoal, porque quando a gente fala de compliance, a gente fala de mudança de postura, de conduta, de cultura em relação a práticas legais. Então, eu preciso está adequada à legislação, eu preciso atender a base legal, eu preciso descartar no momento exato. Eu não posso ficar com documentação que não é mais interessante para mim, não tem nenhuma justificativa. Então, se eu tenho um documento físico, eu tenho que descartar esse documento físico, eu tenho que informar se eu tiver com documentação das pessoas que não tenha nenhum contrato ou nenhuma justificativa, eu preciso pegar esse consentimento, fazer esse contrato. Inclusive em relação a com quem a empresa trabalha. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que eu tenho um contador, esse contador ele precisa se adequar. Então, enquanto jurídico, eu preciso informar para todas as pessoas que atuam com a empresa, todos os terceirizados e parceiros, que se eles têm acesso aos dados da empresa, eles vão precisar se adequar. Mandar um e-mail formal dizendo a data limite e que a partir dessa data, se não houver adequação, a pena vai ser a extinção do contrato, porque se vazar qualquer dado a partir do contador, por exemplo, a empresa vai responder solidariamente. Então, não é uma mudança apenas da empresa, é uma mudança em cadeia, né? É um efeito dominó. Eu vou mudar e vou querer que o meu contador mude, vou querer que o meu terceirizado mude, porque se eles não mudarem, pode me atingir em algum momento. Entendeu? Se então é uma mudança. acesso a essas informações sensíveis, você está colocando, né? Acesso aos dados dos titulares. Todos os dados, eu estou falando. Os dados sensíveis são dados relacionados com etnia, com política, com religião, com saúde. Né? Dados sensíveis, a dificuldade é ainda maior. Por exemplo, no RH... Ave Maria. Exatamente. No RH, é possível que existam dados sensíveis, porque um funcionário ele pode entregar, por exemplo, um atestado de saúde, então isso já é um dado sensível. Então, quando houver dados sensíveis, a proteção é ainda maior. Entendeu? Agora, dados são todos os dados, sejam eles que possam identificar ou não identificar a pessoa. Por exemplo, se eu juntar várias informações, eu vou conseguir descobrir que esse dado é de Dani. Entendeu? Então, qual a forma da pessoa fazer com que esse dado ele fique anonimizado? Criptografia é uma possibilidade, por exemplo. Então, vamos supor, advogados, a gente no nosso escritório vai ter que se adequar, porque nós trabalhamos com dados, né, algumas vezes, dependendo da área de atuação, dados sensíveis, e no nosso escritório vai ter que ter um firewall, um antivírus bom, uma nuvem que você pague mensalmente e que realmente criptografe todos os dados, um banco de dados que você consiga trabalhar, mas que se alguém invadir, não consiga verificar o que é que tem ali, por exemplo, porque está criptografado ainda que você esteja trabalhando. Então, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas para, em caso de algum tipo de invasão, estar protegido. Então, antivírus. Porque você está colocando aqui é muito mais complexo do que simplesmente você, digamos assim, a pessoa trocar um e-mail por um e-book é muito mais complexo e depois você querer mandar e-mail para ela. Na verdade, é todo o organismo de um negócio. Exatamente. Não, é tudo. Desde o pessoal que trabalha com você,
Exato, eu falei para você ver que vai da pequena coisa até a grande, né? Vai desde um e-book, assim, inocente, vamos dizer assim, até uma coisa mais complexa, como um contrato, como uma prestação de serviço, como um vínculo trabalhista. Então, vai abranger todas as áreas. Não, o que eu vi do ano passado para cá é uma correria com relação à mudança de política de privacidade, ter aviso Isso, legal. Isso eu vi isso. com relação às empresas fornecedores nossos, com relação à tentativa de adequação da lei. Mas isso não basta. Pelo que eu Não, tô entendendo. Não basta. não, realmente, Isso é só, realmente para você vamos ficar dizer, a primeira adequado, não é parte. só isso. Isso é o É só mínimo. porque assim, a política de privacidade também é um tipo de contrato, né? Então tem que estar Sim, tudo explicado lá, inclusive com relação exato, guardar cookies. É um tipo de contrato. Isso é só, exato, digamos assim, é só uma pequena parte do que vem. exato. É muita coisa, não é rápido, por isso que eu disse, não é um processo rápido, é demorado, porque é preciso. Na verdade, a gente vai fazer o quê? A gente vai como se fosse uma grande auditoria. A gente vai auditar todos os dados da empresa, verificar onde estão os dados, para que são os dados, para que eles estão sendo coletados, qual é a finalidade, é realmente necessário ainda este dado estar aqui. Então, isso vai até, veja, para você ver como é abrangente, até um currículo, um simples currículo, que alguém entrou no seu site e trabalhe conosco, mandou um currículo. O currículo está com os dados da pessoa que está se candidatando à vaga. O currículo, ele tem que ser protegido. Ele não pode ser descartado de qualquer maneira, ele tem que ficar num local seguro, porque ali tem informações pessoais do titular dos dados. Antes, as pessoas deixavam o currículo por cima da mesa, não estava nem aí para o currículo das pessoas. Então, é uma mudança de cultura. É uma E mudança quanto que... mais exposição, melhor, né? A gente tinha isso, esse Exato. conceito. Exatamente, a gente tem que ampla informação para que as pessoas tenham consciência, se conscientize que não vai adiantar uma pessoa querer fazer uma adequação da Lei Geral de Proteção de Dados de uma empresa se a alta diretoria não estiver totalmente empenhada em fazer essa adequação dar certo, porque são eles que dão um exemplo, são eles que abrem as portas, que dão as informações, que têm que agir de maneira transparente para realmente os profissionais poderem trabalhar, saberem o que eles estão fazendo, onde estão os dados, não pode esconder dados, não pode tentar fazer um arrumadinho. Então, a autodiretoria ela precisa vestir a camisa realmente e querer que haja essa mudança, porque realmente é uma mudança que tem que envolver todo mundo, todos os funcionários da empresa. Eles precisam saber agora que, veja, uma empresa que está acostumada a trocar na mesma sala, todo mundo entrar no sistema com a mesma senha, você dizer para essas pessoas que estão acostumadas, a partir de hoje, nada disso. Cada um tem sua senha, ninguém vai mais compartilhar a senha e ter níveis de acesso ao sistema. Essas pessoas, elas têm que ter muita vontade de querer mudar a cultura para poder se alinhar, porque senão as próprias pessoas vão ser um empecilho entender essa adequação, porque a gente vai ter que fazer treinamento e vai ter que ter todas essas mudanças no banco de dados, na segurança, no acesso, e tudo isso, toda mudança, né, ela tem uma certa, né, a pessoa uma curva fica... de aprendizagem, né? A gente está aprendendo. Exato, e tem pessoas que elas não gostam de mudança, né, tem pessoas que são avessas à mudança, então essas pessoas vão ser o maior desafio, né, pessoas vão ser o maior desafio, na minha opinião, para a mudança, para a adequação da legislação, porque sem o apoio das pessoas é impossível você conseguir implementar um programa. Você me vê agora uma pergunta que não quer calar. O que a brasileira adora fazer. A lei vai pegar? Eu já ouvi tanto isso, Dani, tu nem sabe. Então, eu gosto de brincar, assim, que quando a gente tem uma legislação, ela foi criada, né, para ser cumprida, né? Então, a gente não pode ter conjectura se a lei vai pegar, porque eu brinco que a gente pega é gripe, é resfriado, né, uma virose. A legislação a gente tem que cumprir, né? A gente vai e cumpre, porque senão a gente vai sofrer algum tipo de sanção. Então, nesse caso,
específico da Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho convicção que vai, sim, realmente vai mudar tudo, vai mudar muito, e quanto mais o consumidor ele se sentir empoderado com seus dados, mais vai mudar. No começo pode ser que a mudança seja um pouco mais lenta, mas a partir do momento que as pessoas mas a partir do momento que as pessoas começarem a ter ciência, ter mais informação, começar a ter esse empoderamento de dizer os dados são meus, então eu faço o que eu quiser, não é o que você quiser, é o que eu quiser. E aí vai ter outras consequências, como, por exemplo, denúncia de uma empresa que não está adequada, até a própria concorrência, de repente, pode denunciar, por que não? Então, imagina, você está com uma empresa concorrente que gastou muito dinheiro para se adequar, porque não é barato. E, de repente, ele sabe que o concorrente dele está tranquilo, não fez nada, não gastou R$1, e está lá trabalhando igual. Então, quem é que garante que essa pessoa não vai denunciar o concorrente? Então, existe uma possibilidade de denúncias das próprias pessoas, além dos consumidores, os próprios concorrentes e até mesmo as pessoas que trabalham na empresa. Porque o funcionário, quando ele sai com raiva, né, ele pode, por exemplo, fazer algum tipo de coisa desse sentido. De denúncia. Vou denunciar, porque está tudo errado aqui. Então, eu estou sabendo que está errado, porque já vieram aqui, fiz treinamento, mas ninguém mudou nada, então vou denunciar. Entendeu? Então, especialmente porque vai existir demanda nesse sentido de indenização, de danos. Então, sempre que existe uma forma de monetizar, sempre existe alguém interessado, né, em conseguir oferir vantagem, né? Então, naquele evento que a gente foi, eu comentei que... Eu ia fazer essa pergunta agora, pelo seguinte... pelo que você me coloca aqui também, consentimento é a base de tudo. A empresa pode tudo desde que o consumidor consinta, que o consumidor aceite, que é aquele acordo tácito. Mas tem uma grande questão aqui também comportamental, que você sabe que a gente não tem o costume, ainda pelo menos, de ler essas políticas. Sim. E você viu no evento que nós participamos, a Ana ficou 3 dias sem internet porque não aceitou a política de privacidade no sentido de ter a internet do telefone. Fala um pouco disso. Gente, porque assim, às vezes, o Wi-Fi é uma das maneiras da gente, por exemplo, perder o WhatsApp. Porque a gente não sabe quem é que está logado naquele Wi-Fi. Pode ter um hacker, por exemplo, né? Quando se trata de um hotel. Então, a gente não sabe quem está naquele hotel. Então, pode ter um hacker. Porque, gente, hacker não tem cara de hacker. Nossa, aquele cara ali é hacker. Não tem isso, né? Então, o hacker é uma pessoa comum, como qualquer outra. Então, pode ser eu, pode ser você, pode ser o vizinho, pode ser a pessoa que está do meu lado. Né? Ele tem um conhecimento avançado, né? em tecnologia da informação. O que é que acontece? No Wi-Fi lá do Centro de Convenções, tinha dizendo que ele poderia fazer qualquer coisa com meus dados. Né? Você lembra que eu te mostrei, né? Eram coisas absurdas que ele dizia que eu podia fazer. Depois que eu já tinha logado. E aí, o que é que acontece? A gente fica o quê? Refém, né? Então, eu não entrei por conta disso. E outra coisa importante, que eu não sei se você lembra, mas que eu falei lá no evento, é que quando eu fiz a palestra no São Paulo Tech Week, a convite de Viviane Maldonado, que é fera em Lei Geral de Proteção de Dados, é uma das autoridades no tema, uma das pessoas que estavam assistindo, elas disseram que os advogados de São Paulo já estavam se preparando petições, preparando o processo para o que vai vir de demanda por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, veja, foi como eu disse, onde tem possibilidade de ganho, da pessoa oferir vantagem, oferir lucro, sempre tem alguém se preparando para isso. Né? Então, vai ter consumidor denunciando, pensando na indenização, vai ter advogado, né, preparando o processo, pensando na indenização. Então, vai ter advogado se preparando para fazer conciliação, porque uma das regras da lei é que se a empresa se entender com o titular dos dados, né, transacionar ali, fizer um acordo, tudo bem.
a autoridade ela não vai aplicar nenhuma sanção. Então, imagina isso, quantas pessoas vão ver nisso uma brecha, entendeu? Para ter um acordo com a empresa, para conseguir, enfim. Então, é amplo a possibilidade, é muito ampla a possibilidade de brechas, de vantagens, inúmeras vantagens. Então, no sentido de processo, indenização, Dor de acordo. cabeça, né? Porque mesmo que não exista vantagem, mesmo que os juízes não entendam no primeiro momento, por exemplo, que exista a indenização, mas assim, a dor de cabeça não compensa. Isso vai fazer com que as empresas também acabem se profissionalizando, que tem esse lado positivo. E isso, eu acho que a maior vantagem da lei é essa. As empresas elas vão ficar realmente alinhadas, né, com as regras e as normas europeias. Então, veja, vai ser tão mais fácil para a empresa conseguir fazer algum tipo de movimentação, né, internacional, então vender produtos, vender serviços, vai ser muito mais fácil, porque se você está adequado à nossa lei, então para se adequar à GDPR, você faz um esforço maior, de repente quem já está adequado à GDPR, que é a lei europeia, de proteção de dados, faz um outro alinhamento, já se adequa também à LGPD, porque a GDPR ela é muito mais ampla, detalhada, tem muito mais coisa, né? A nossa se inspirou nela, mas é muito mais ampla a outra. Então, eu acho que, no final, é uma coisa boa. A Não, e gente vê outra, assim, a gente nossa, sabe, demanda, problema, Ana, vai a encharcar o gente sabe judiciário. hoje, a gente tem muito, sabe, sobretudo quem atua no digital, que, e assim, as pessoas não têm mais fronteiras. Então, hoje a gente tem cliente, não só no Brasil, quem está na internet sabe que a gente tem cliente no mundo todo. Ok, você está no Brasil, você vai responder a legislação local, mas mesmo assim, a gente tem que ter um mínimo de respeito com quem está fora. Exatamente. E a gente hoje está impactando pessoas, a verdade é essa, do mundo inteiro. A gente está falando português, mas a gente precisa se lembrar que o Brasil não é o único país que fala português. O tempo todo aqui entra em contato comigo, a audiência de Angola, de Portugal. Então, assim, tem toda uma questão aí muito maior que a gente De precisa. globalização, né? Exatamente. E assim, Exato. e as pessoas lá têm comportamentos diferentes, veio de uma cultura diferente. Exato. E olha para você e fala assim, nossa, coisa de brasileiro, não respeitar isso. A Exato. Isso é gente tão ainda. básico, né? Uma coisa tão básica a respeito à privacidade, aos dados pessoais, né? Uma coisa tão básica e a gente precisou, né? Uma legislação específica precisou para poder realmente pensar nisso como uma prioridade, como uma coisa importante, ainda que já existissem outras, né? Em outros ditames legais, em outras legislações, enfim. Mas assim, eu quero deixar bem claro, apesar de eu trazer todas as possibilidades, né, de problemas em relação à falta de adequação, eu quero deixar bem claro que eu não acho que a legislação é um problema. Eu acho que o problema está nas empresas que não cumprirem a legislação. Mas, como um todo, na minha opinião, a legislação vai ser muito benéfica. Né? Como eu disse, você vai poder ter relação comercial, né, fora do Brasil, você vai poder ter negócios, você vai poder ser respeitado, ser visto, né, de forma diferente por quem já tem uma conduta, né, uma cultura de proteção de dados. Também você vai poder posicionar a sua empresa melhor no mercado se você realmente vestir essa camisa. Né, sua empresa vai ter uma imagem, né, a zelar uma imagem que o consumidor vai querer se vincular a ela, né? Você vai cuidar dos dados do titular, o titular vai ter vontade de estar consumindo, ter negócios com sua empresa, porque ele vai se sentir seguro ali. E também tem a questão da segurança jurídica mesmo, né? Porque quando a gente tem passagens em diversas legislações e a gente não tem uma coisa mais específica, acaba que a gente fica meio perdido, né? E nesse momento a gente vai sair dessa linha de tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada e vai partir para realmente uma coisa específica que eu acho que é como o brasileiro entende. Entendi. Você acha que o brasileiro vai chegar junto no sentido de querer saber informação de para onde foi seus dados? Acho.
O brasileiro, ele é naturalmente curioso, né? Então, eu acredito que ele pode perguntar quais são os dados que vocês têm ao meu respeito, né? Para que esses dados estão sendo utilizados e ele pode inclusive migrar, né, os dados por exemplo, para uma outra empresa. Eu não quero mais meus dados aí, eu vou transferir meus dados para outra empresa. Então, a empresa vai ter que ter um canal para responder essas demandas. Perguntando qual é o assunto, LGPD, doutor. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa vai precisar ter um canal para falar, né, com o titular dos dados, responder essas indagações, né, e torcer para que todo mundo consiga se adequar em tempo recorde, que pelo menos as pessoas tenham conhecimento da lei, porque eu ainda vejo que tem muita gente que não tem nenhum conhecimento do que está acontecendo. Inclusive advogados, eu falo com alguns amigos meus, eu digo, teu escritório já está adequado à LGPD? Aí eles fazem, hã? O quê? Não, eu estou vendo empresas de TI, empresas de inteligência, inclusive, que, como assim? Isso vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa. Tudo. Só tudo. Porque, vou só dar um exemplo, a própria OAB. A OAB trabalha com dados. Total. Dados de todo mundo. E, assim, os dados são meio que públicos, né? No momento então, mas os dados públicos, eles gozam de outro tipo de tratamento, né? Os dados, quando eles são públicos, eles também, obviamente, têm que observar a legislação e tudo mais. Mas olha, Ana, eu, tipo assim, porque eu conheço um pouco muito de empresa de tecnologia, e o grande truque da empresa de tecnologia é exatamente fazer transição de dados. É pegar isso aqui, misturar com isso aqui para dar esse resultado. Você sabe como é que funciona. Normalmente, a empresa de tecnologia, claro, tudo que ela faz é com dados públicos. Mas, por exemplo, ela combina número de OAB, número da CNPJ da Receita Federal, ela combina seu telefone e ela tem tudo pronto de entrega de bandeja. Todos são dados públicos, mas são seus dados. Mas você viu que teve um entendimento recente aqui que foi acho que foi STJ. Bom, eu não lembro se foi STJ ou se foi STF, mas existia uma empresa que ela fazia exatamente o que você está dizendo. Ela pegava todos os dados públicos, compilava, para que a pessoa pudesse saber quem são os sócios das empresas, qual é o CNPJ, etc. Várias informações. E aí, essa empresa foi obrigada a não prestar mais esse serviço, porque o entendimento é que, embora os dados sejam públicos... Limitar, né, o serviço. Embora os dados sejam públicos, ele formatou de maneira que acaba prejudicando, né, o titular. Então, foi até recente esse entendimento. Não, mas então, exatamente. As empresas de tecnologia, muitas, não são poucas, que eu conheço que trabalham com combinação de dados públicos. A própria jurimetria também faz isso. Exatamente. Nada mais é do que você combinar dados públicos dentro de um determinado algoritmo para dar mais inteligência à empresa ou à pessoa que está contratando. E normalmente, no caso específico de advogado, no caso de engenheiro é o CREA, é partir de uma base pública, que ali já estão seus dados, você combina com outra base pública, que, por exemplo, Receita Federal, e depois você vai combinar com a outra base pública, que é o sistema de telefonia, e aquilo tudo lhe dá resultado, e você tem, a partir da Receita Federal, quem são os sócios. O perfil do consumidor, né? Não, você tem todo o quadro societário da empresa. Você tem tudo, todo o perfil, o que é que ele faz, preferências, o que é que ele... Enfim, dá para cruzar vários dados para você conseguir realmente ter um perfil detalhado do consumidor em engenharia de dados, né? Isso, então, é complicado. E muito mais, porque independe da supervisão, porque os dados são públicos. Pois é bem invasivo isso, mas atualmente está sendo muito utilizado para muita coisa. Por exemplo, quem nunca percebeu que entra no Google para fazer... Não, nem entra. Está falando no celular e quando entra no Google,
o que você estava falando não aparece. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser, poxa, eu queria tanto ir para o Chile, estou morrendo de vontade, vamos para o Chile, visitar o Chile, vamos ver no inverno, a gente comprou passagem, vamos para o Gravação de Chile. cultos. Ah, exato. Aí o celular que a gente pensa que o microfone não está ativado, mas inclusive, pronto. Então, eu acho que no final das contas vai ser uma mudança positiva, né? Toda mudança de cultura é demorada, não é rápida, né? Tudo que significa você ter uma ruptura, mudar totalmente com tudo que você vinha praticando e fazendo, não é rápido, vai ter uma certa talvez um certo bloqueio das pessoas envolvidas, né, em relação às pessoas da empresa, mas eu acredito que em algum momento isso vai fluir e a gente vai conseguir passar para uma outra fase, né, outra fase econômica, social, enfim, eu acredito que a gente vai sair muito mais fortalecido, com mais segurança jurídica, tendo mais respeito, né, das empresas internacionais. Então é isso. Oi, Luzia, boa noite. Oi, Catarina. A gente já está acabando. Depois vejam lá o primeiro vídeo que está bem legal. Não, a gente começou a se empolgar demais. O que o Instagram faz? Derruba a gente. Derruba. Então, Você está a gente falando mais de uma hora, minha filha. Tchau. A Foi gente tá basicamente falando isso. aqui de LGPD, a gente se empolgou, não cronometrou o tempo e aí caiu. Quando viu, caiu. Foi. Aí a gente tá voltando somente para dizer tchau. Não é não, E Dani? assim, Ana, eu quero te agradecer. Eu também quero te convidar para voltar. Você sabe que essa casa é sua. Eu já te convidei outra Muito obrigada. vez. É verdade. Você sabe que essa casa é sua. Esse é um assunto que interessa. Eu acho que a gente deve tocar de novo nesse assunto, inclusive antes de agosto. Porque, tipo assim, tá em cima, a gente pensa que não, mas janeiro praticamente acabou, acaba Não, passa o amanhã. carnaval já é março, né? Mas é Então, porque são assim, a 5 gente tá meses, a gente tá em rapidão. Recife e Salvador, duas terras que não funcionam Exato. antes do Só carnaval, depois do carnaval. só a gente que É funciona. verdade. Mas a grande maioria das empresas estão fazendo o quê? Empurrando com a barriga, Não, sem dúvidas. Sem dúvidas. né? A gente É. está vivendo, a gente está no selo, na questão fundamental. Fala assim, nossa, Salvador só vai funcionar as coisas depois do carnaval. A nossa sorte é que a gente não trabalha só com Salvador. Verdade. Então, o mundo está acontecendo. E é louco isso. Porque quando você começa a entrar no ritmo de outros estados e de outras cidades, você começa a compreender isso. Eu comecei a ser cobrada por São Paulo, pelo próprio Sul, de falar assim, me manda seu planejamento do ano que vem em setembro. Eu falei, Jesus, eu nem fechei esse ano ainda. Como é que eu Cheguei vou nem no mandar? carnaval ainda. Imagine! É porque a gente está num ritmo, a galera está em outro. É verdade. Mas eles não estão errados, é a gente que está errado. Exatamente. E isso também faz também com que a gente demore a entrar nesse processo de salaridade ou profissionalização, inclusive na advocacia. Então, assim, a LGPD tem data. Isso. Lembra isso, Ana? Tem data e É. depois disso, salve-se Agosto. quem puder. A Agosto correria ninguém para pode ser. deixar de passar. De agosto. Lembrem aí, marquem aí, agosto. Só que não adianta chegar a agosto e correr atrás do prejuízo, né? Tem que ser antes para poder dar tempo de fazer a implementação, de organizar o escritório, de E de advocacia, fazer organizar a com calma, empresa. porque levantamento de informação não é fácil. A gente não Não, de consegue jeito fazer. nenhum. Demoradíssimo. E também regimento interno, regras de conduta, revisão de contratos, termos de uso, política de privacidade, né? Ter que verificar todo o site, o que é que ele está fazendo, o que é que não está fazendo, quais são os cookies, enfim, não é nada rápido. Nada rápido, nada rápido. Deixa eu externar aqui uma preocupação. Não é nem uma preocupação, mas é o que vai acontecer com essas empresas que a gente utiliza tanto, são maravilhosas, que reúnem esses dados públicos e entrega para a gente assim de mão beijada. Gente, é um pé na roda. Você pensa que não, mas imagina advogado corporativo que trabalha com empresas,
ter em minutos e segundos todas as informações processuais daquela empresa que ele quer prospectar. Pois é. É um serviço de inteligência brutal, só que agora vai ter limite. Total. E sem contar que a gente está muito acostumado a coletar, né, tratar, utilizar os dados sem nenhum limite. Então, é como eu disse, para que você consiga internalizar, né, que agora você não pode mais, tem que ter muita vontade de fazer isso. Muita vontade de se adequar, porque senão não tem como. É uma preocupação grande, inclusive com os prestadores de serviço que precisam dessas informações. Exato. Exatamente. É assim, é aquele freio, assim, o mundo está desenfreado, está rápido com relação à tecnologia, aí vem a legislação para dizer assim, calma, não é bem por aí. Exatamente. Vocês estão extrapolando, volta. Isso, Basicamente. vocês ultrapassaram uma linha perigosa. Retorna. Exatamente. Começa tudo de novo. Então, assim, gente, eu quero agradecer a Ana. Vou pedir que ela profira as palavras finais, senão a gente fica falando mais uma hora aqui. Mais fácil. E, Ana, adorei. Eu sou suspeita, Eu mas também. você sabe que eu adorei a nossa conversa, nosso bate-papo. Vou pedir que você faça aqui e se despeça dos colegas para a gente também se despedir da live. Gente, que vocês que entraram agora, assistam o primeiro bloco. Tá muito bacana. A gente falou sobre crime cibernético, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, então tem muito conteúdo legal para vocês, né? Inclusive WhatsApp, etc. Os golpes, né, da internet. Então, não deixem de assistir o primeiro bloco. E eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Obrigada por vocês permanecerem aqui. Hoje a gente já está se despedindo, assiste o outro bloco. Oi, doutora, isso não é Então, tão novidade. Ela não sabe ainda, mas é bom que a gente já fala em público. Eu vou fazer o download da live e vou editar e botar no YouTube, porque aí vocês depois... bacana. Porque aí depois quem não teve acesso, quem não pôde ter acesso ou não viu, pode acessar lá no YouTube. Porque Bacana. a informação fica guardada e a informação precisa ser passada adiante. Essa é a informação relevante. Exatamente. E aí, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam o primeiro bloco. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, vão lá no meu direct, que é o Advogando com Ana, e vão lá me perguntar, que eu tenho o maior prazer de responder, né? O que eu souber, o que eu não souber, vamos pesquisar juntos e vamos descobrir, porque nesse momento ainda tem muita coisa para a gente descobrir, para a gente desbravar, né? Tem muita coisa ainda que a gente só vai ter realmente acesso, conhecimento e ter realmente uma diretriz quando a lei realmente entrar em vigor, né? Mas, por hora, a gente vai se baseando no que a gente tem, né? Os cursos que a gente tem, os livros que a gente tem e na própria legislação. É importante, se você tem interesse de conhecer mais, dar uma olhada na GDPR, porque a nossa foi inspirada nela. No mínimo, você dá uma revisitada e olhar a política no mínimo, a política de privacidade, olhar um pouco seus contratos, no mínimo. Começar a levantar as informações para começar a se adaptar às mudanças. Começar a se preocupar, né? Começar a se preocupar. Escritórios também têm que se adequar, né? Qualquer tipo de empresa. Então, teve atividade econômica, está tratando dados pessoais, tem que se adequar. Então, tem algumas, né, tem algumas exceções, que está no artigo 4º, mas está tudo, gente, está tudo na legislação. Coloquem lá no Google, Lei Geral de Proteção de Dados, Planalto, aí vai sair a legislação na íntegra. Aí vocês vão achar lá. No artigo 4º tem as exceções, no 7º tem a base legal, no 6º tem os princípios, no 2º tem os fundamentos, e aí vocês vão, né, compreendendo, passando a compreender a legislação e pensando no seu negócio em relação à legislação. Que não dá para ficar parada, que não dá, não dá. Agosto está aí já. Concordo. Gente, muito obrigada. Obrigada por estar com a gente essa noite. Já passam das 11 da noite, né? É mesmo. 10h30.
10h30, ó pra mim, 11 da noite, porque ontem acabou pra mim 11. Eu tô na vibe de ontem, mas assim, agradeço a vocês por estarem aqui, agradeço a Ana por ter topado participar. Foi um E prazer. a gente vai conversando, tem bastante coisa, bastante informação que a gente quer compartilhar com você. Me fale também nos comentários o que, que vocês querem ouvir aqui do perfil. Sigam a Ana lá no Advogado com Ana, porque ela tem muita informação muito legal sobre a questão do direito digital. Não só com relação ao GPD, mas com uma série de questões em relação ao direito digital. Sigam a Ana lá. E a gente vai conversando. Obrigada, doutora Iris. Obrigada, a gente vai conversando. Tchau. Obrigada. Um abraço. Beijo. Tchau, gente. Beijão. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau.